O mundo havia se transformado em uma prisão a céu aberto. Não havia espaço para sonhos nem para lembranças. O governo, chamado apenas de O Sistema, controlava cada aspecto da vida, desde o que se podia comer até o que se podia sentir. O amor era considerado uma ameaça, pois criava vínculos que escapavam ao controle. A amizade, um risco. A família, um crime contra a ordem. As ruas eram cinzentas, os prédios uniformes e os rostos das pessoas carregavam o mesmo vazio. Não se falava em futuro, apenas em sobrevivência. As telas espalhadas pelas cidades transmitiam mensagens de obediência, e os alto-falantes repetiam mantras que lembravam a todos que pensar diferente era traição. Elisa crescera nesse ambiente sufocante, mas guardava dentro de si uma chama secreta, lembranças da infância, quando ainda vivia com os pais. Recordava o cheiro do pão que sua mãe fazia, o som da risada de seu pai ao contar histórias proibidas. Essas memórias eram sua resistência silenciosa, sua forma de não se tornar apenas mais uma peça da engrenagem. Mas o sistema não tolerava laços. Um dia, sem explicação, Elisa foi arrancada de sua casa e levada para um centro de reeducação. Ali, os prisioneiros eram submetidos a rotinas intermináveis de disciplina e vigilância. As paredes metálicas refletiam a luz fria que nunca se apagava. O tempo deixava de existir. Não havia noite, não havia dia, apenas horas que se arrastavam em silêncio. No centro, cada passo era monitorado, cada palavra registrada. Os guardas circulavam como sombras, lembrando a todos que não havia escapatória. Elisa sentia o peso da solidão como uma ferida aberta. A ausência da família era um vazio que a consumia, e a ideia de confiar em alguém parecia impossível. Foi nesse cenário que ela conheceu Adrian, um guarda de postura rígida, uniforme impecável, olhar atento. Para os outros prisioneiros, ele era apenas mais um representante da opressão. Mas Elisa percebeu algo diferente. Seus olhos não tinham a frieza dos demais. Havia hesitação, uma sombra de humanidade escondida sob a máscara da disciplina. Adrian cumpria ordens, mas dentro dele crescia um conflito silencioso. O uniforme que vestia era uma prisão tanto quanto as celas que vigiava. Ele odiava o sistema, mas não via saída além de obedecer. Elisa, por sua vez, não conseguia acreditar que alguém ligado ao governo pudesse ser digno de confiança. Para ela, Adrian era apenas mais uma engrenagem da máquina que havia destruído sua vida. Assim se inicia a tensão. Uma jovem que luta para não perder sua identidade e um homem que tenta conciliar o dever com a consciência. O mundo ao redor é um inimigo comum, mas a barreira entre eles parece intransponível. Os dias no centro de reeducação eram intermináveis. Elisa acordava sempre com o som metálico das sirenes, seguida por ordens gritadas que ecoavam pelos corredores. As refeições eram rápidas, insossas, e os momentos de silêncio eram preenchidos apenas pelo zumbido constante das câmeras que vigiavam cada gesto. Adrian estava sempre presente. Ele caminhava com passos firmes, o uniforme impecável, a expressão dura. Para os outros prisioneiros, era apenas mais um guarda. Mas Elisa começou a perceber pequenas fissuras na máscara que ele usava. Um olhar que demorava mais do que deveria. Uma hesitação antes de dar uma ordem. Um gesto quase imperceptível de gentileza. O primeiro contato aconteceu em uma noite de inspeção. Elisa havia escondido um pedaço de papel, um fragmento de memória onde rabiscara o nome da mãe. Quando Adrian a encontrou, em vez de denunciá-la, apenas fechou a mão sobre o papel e devolveu discretamente. Foi nesse instante que Elisa percebeu que havia algo diferente nele. A partir daí, surgiram encontros furtivos, palavras rápidas trocadas em corredores desertos, olhares que diziam mais do que qualquer frase.
Adrian, em silêncio, revelava sua aversão ao sistema. Elisa, ainda desconfiada, lutava contra o impulso de acreditar. Para ela, confiar em um guarda era como abraçar o inimigo. Adrian enfrentava dilemas morais todos os dias. Obedecer significava manter sua posição e sobreviver. Desobedecer significava arriscar a própria vida. Mas cada vez que via Elisa, sentia que sua lealdade ao sistema se desfazia. Ela representava tudo o que o governo tentava destruir: memória, afeto, humanidade. Elisa também vivia um conflito interno. O coração queria acreditar, mas a mente lembrava que Adrian vestia o uniforme do opressor. Como confiar em alguém que fazia parte da máquina que havia separado sua família? O amor, para ela, era uma fraqueza que poderia ser explorada. E ainda assim, cada vez que seus olhos se encontravam, a barreira entre eles parecia menos sólida. O romance começava a nascer, não como uma chama livre, mas como uma brasa escondida sob cinzas, um sentimento proibido, vigiado, condenado, mas era justamente por ser proibido que se tornava tão intenso. Parte 3. O clímax e a escolha. Final trágico, expandido. A tempestade rugia sobre o centro de reeducação, como se o próprio mundo estivesse em revolta. Raios iluminavam os corredores metálicos, e cada trovão abafava os sons dos passos apressados. Adrian havia preparado tudo: uma rota secreta, uma brecha na vigilância, um momento em que os guardas estariam distraídos. Era a única chance. Elisa corria ao lado dele, o coração acelerado, dividida entre medo e esperança. Cada porta que se abria, cada corredor atravessado, parecia um desafio ao destino. Adrian segurava sua mão com firmeza, como se aquele gesto fosse capaz de protegê-la de todo o horror que o cercava. "Confie em mim", murmurou ele, a voz quase engolida pelo vento. "Eu não sou o sistema. Eu sou apenas um homem que não suporta mais viver sem sentir." Elisa hesitou por um instante, mas então apertou a mão dele. Era a primeira vez que permitia que a confiança vencesse o medo. Juntos, avançaram até os limites do centro. A porta final estava diante deles, enferrujada, mas ainda sólida. Adrian a abriu com esforço, e por um breve momento, a liberdade parecia possível. Mas o sistema não dormia. Sirenes explodiram no ar. Luzes vermelhas inundaram os corredores e vozes metálicas anunciaram a fuga. Guardas surgiram das sombras, armas em punho. Adrian empurrou Elisa para trás, colocando-se entre ela e os homens que vinham. "Corre!" gritou com uma urgência desesperada. Elisa tentou obedecer, mas não conseguiu deixá-lo. Viu quando os primeiros disparos ecoaram, o som seco das armas cortando o ar. Adrian lutou, derrubando um dos guardas, mas era apenas um homem contra a máquina inteira. Um disparo certeiro o atingiu no peito e ele cambaleou, ainda tentando proteger Elisa. Ela correu até ele, ignorando os gritos e as ordens. Adrian caiu de joelhos, o uniforme manchado de vermelho. Seus olhos, antes firmes, agora se tornavam pesados, mas ainda buscavam os dela. "Você é a prova de que eu ainda era humano", disse com a voz fraca, antes de desmoronar nos braços dela. Elisa chorava, mas não havia tempo para luto. Os guardas a arrancaram de perto dele, arrastando-a de volta para dentro. Seus gritos se perderam no som das sirenes. Adrian ficou para trás, imóvel, enquanto o sistema reafirmava sua vitória. De volta à cela, Elisa sentiu o vazio absoluto. O amor que havia encontrado, a centelha que a fizera acreditar novamente, fora esmagado diante de seus olhos. O sistema havia vencido, como sempre. Mas dentro dela, uma chama persistia. A lembrança de Adrian, o homem que ousou sentir. Ela sabia que jamais poderia apagá-la. E talvez, no silêncio de sua mente, essa lembrança fosse sua última forma de resistência.
Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.